Eu quero começar hoje falando sobre a necessidade da gestão nas micro e pequenas empresas. Muitos têm em suas convicções que a análise financeira, gestão de negócios, análise financeira, diagnóstico empresarial são coisas mirabolantes, são nomes difíceis, análise de fluxo de caixa, planejamento de fluxo de caixa, e que faz parte apenas do dia a dia, do cotidiano das grandes empresas, das grandes corporações. Gente, isso não é verídico, isso não condiz com a realidade. O empresário precisa ter consciência que, independente de ter um CNPJ ou uma empresa, às vezes ele tem um negócio informal, ele precisa ter planejamento, precisa ter entendimento se o negócio dele dá rentabilidade ou não, tem lucro, tem prejuízo ou não. Precisa fazer planejamento dos seus fluxos, dos seus recursos. O empresário precisa entender, gente, que ele precisa trabalhar alinhado com o profissional que for acompanhá-lo, que for orientá-lo. Não é fazer o que ele acha que tem que ser feito, que tem que fazer, e sem às vezes pedir orientação, que eu acho que é muito importante. Não tem que pedir bênção, tem que pedir orientação, até porque o profissional está ali para esse motivo. Agora, é preciso sim interagir com o profissional, mostrar para ele o que está sendo feito, o que você está planejando fazer, não tomar a decisão de fazer e depois querer que alguém corrija. Isso não vai acontecer, não há a menor possibilidade disso acontecer. Porque se alguém te prometeu alguma coisa, passe de mágica, isso não vai acontecer, não adianta. A gente fala que a gente tem o pé no chão na hora de falar sobre isso, principalmente na gestão e no crédito, porque não existe fator mágica para concluir isso. Então o empresário precisa, gente, sim, interagir, ouvir, até porque se tem alguma coisa errada, se o processo está errado, ou ele não compreende, não conhece a expertise ali para fazer aquele processo de gestão do seu negócio, de análise do seu negócio, ele precisa dar condição para quem faça, até porque ele vai pagar por isso, ele está pagando por isso. É um profissional que está prestando um serviço e precisa sim fazer as suas devidas análises, por mais simples que seja. Entender seu fluxo de caixa, fazer a projeção do seu fluxo de caixa, até porque ele tem que saber se ele vai ter dinheiro para pagar em tal período, fornecedor, o que tiver que pagar. Se ele vai ter dinheiro para comprar, se ele pode comprar à vista, ele pode fazer uma organização daquele fluxo ali, às vezes para comprar à vista e tudo mais. E ele precisa, sim, gente, analisar o resultado. Ele precisa analisar se a empresa dele dá lucro ou dá prejuízo, até porque ele tem que saber onde ele está pisando, para não aumentar, às vezes, o prejuízo, ou às vezes para melhorar o lucro. E ele tem que pensar na questão de continuidade, na questão de expansão, na questão de crescimento. Sem identificar e visualizar essas informações, esses números, ele não consegue caminhar. Ele vai, na realidade, vai levando no peito até o momento dele ter a surpresa. E a surpresa ela pode ser indesejável. Em sua maioria é. Então, isso também é um trabalho de prevenção. O trabalho de gestão é um trabalho de prevenção. É um trabalho de planejamento. Onde eu quero estar? Qual a minha meta? Onde que eu quero estar daqui a 5 anos? Como eu quero estar? Onde? Com quem? Então, vai minha orientação para o empresário, que principalmente diante da estrutura que nós estamos vivendo, a adequação, a reestruturação global de negócios diante da pandemia, mudou todos os cenários, as políticas de trabalho, as políticas de fornecimento, as políticas de horários, e as políticas de recursos, tanto de mão de obra quanto de recursos financeiros. É preciso se planejar, é preciso se organizar, é preciso ter um mínimo de entendimento, conhecimento. Nós falamos que o financeiro de uma empresa é a alma, é o coração do negócio. Ele dá a condição para que tudo continue rodando, todas as demais estruturas. Sem ele, infelizmente, as coisas não acontecem. Fica a minha dica, é muito importante entender, sim, suas análises periódicas para saber em que ponto está. O empresário precisa entender que tem uma diferença muito grande, de análise financeira para saber questão de lucros e resultados, sua análise de fluxo de caixa e projeção de fluxo de caixa. E que tudo isso aí envolve
na estrutura sua de planejamento, na estrutura sua de reorganização, de tentativas e buscar melhorias. Diagnosticar, analisar para projetar, para que tenha provisões futuras dentro das suas metas, dos seus objetivos.